Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Rei de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco hoje sobre sonhos. Os sonhos de Deus, os nossos sonhos, aquilo que sonhamos e aquilo que podemos realizar ou não na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia fala de diversos personagens que tiveram sonhos proféticos, sonhos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré diante de Deus. A Bíblia fala que José teve um sonho e por isso ele aceitou Maria como a sua esposa. Mateus capítulo de número 1. A Bíblia fala sobre José, um sonhador que sonhou diante de Deus e futuramente realizou tudo aquilo que Deus tinha lhe mostrado. A Bíblia fala sobre Jacó, que deitou a sua cabeça sobre um travesseiro de pedra. E ali ele viu anjos de Deus subindo e descendo em um sonho profético. Os sonhos na Bíblia, amado, são uma forma em que Deus pode usar para falar com o seu povo. Nem todos os sonhos têm significado profético e nem todos os sonhos partirão de Deus, porque na verdade há vários tipos de vozes sobre o mundo. Há o terror noturno, há as tribulações do dia, há os desvairos da mente, e nem todo sonho é profético. Muitas pessoas, ao ter um sonho, sonhou com fulano, ciclano, beltrano, um morto, aí já pensa que é profético. Na verdade, a Bíblia fala que os mortos não voltarão. Quando você vem a sonhar com um morto, pode ter certeza que isso é uma aflição de espírito, um terror noturno ou qualquer coisa do tipo no mundo espiritual. Na verdade, alguns sonhos são especiais. Eles vêm de Deus. E Deus, ele nos coloca, nos projeta sempre para frente. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Por mais que naquele momento gere uma aflição, a Bíblia fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, várias pessoas na Bíblia tiveram esses tipos de sonhos que vieram de Deus. Também existe, amados, sonhos falsos. Sonhos que é seta do maligno, sonho que é a aflição de espírito, que podem nos enganar. Estes sonhos convidam a você a entender se parte ou não de Deus. Você deve rejeitar tudo aquilo que não vem do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É muito importante, amado, analisar os sonhos. Ora, Deus nos dá o discernimento e o entendimento para saber se um sonho vem dele ou não. Por mais que o sonho venha de Deus e nos cause ali uma tribulação inicial, nós temos que analisar se o fim é melhor do que o começo. A Bíblia fala que todo fim é melhor do que o começo. Então, os sonhos de Deus são para a edificação, a transformação, o conhecimento, o receber a bênção e assim por diante. Também temos sonhos, amados, que são planos para o futuro. Os sonhos bons são fruto de uma vida separada a Deus, guiada por Deus, aonde nós colocamos os nossos joelhos no chão, nos consagramos a Deus e pedimos a Deus: Senhor, nos visita, nos mostra, nos direciona, nos conduz. Pai, o que eu faço? Me mostra em sonhos. Ou então abra minha mente, me dá uma visão. Mas a Bíblia fala: pedi e dá-se-vos-á. Então, amado, você tem que pedir a Deus uma resposta. Eles, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, responderam: tivemos sonhos, mas não há quem nos interprete. Disse José: não são de Deus. As interpretações,
conte-me o sonho e eu lhe trarei a resposta, conforme Gênesis capítulo número 40, versículo de número 3 em diante, aonde teve um padeiro e teve ali também um copeiro, que era da parte do rei, que tiveram sonhos naquela prisão. E José falou que toda a interpretação vem de Deus. Então Deus ele nos dá o discernimento, nos dá a interpretação dos sonhos, porque isso são dons dados ao sacerdote, ao profeta, ao diácono, ao obreiro, ao pastor, ao bispo, ao apóstolo, porque são pessoas consagradas diante de Deus, ao ministro de louvor. Então essas pessoas podem ter ali o dom da interpretação dos sonhos. Muitas pessoas dentro da igreja me perguntam: pastor, eu tive um sonho. E eu conte-me o sonho, que eu lhe darei a interpretação. Porque Deus ele é fiel, amado. E Deus disse: ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor. A ele revelou as visões e o sonho que falo com ele. Deus está falando lá em Números, capítulo número 12, que ele dá o sonho, as visões, a interpretação aos seus profetas, aos seus ungidos, aqueles que são consagrados. A Bíblia é muito clara. Ali no livro de Joel, depois de algumas coisas terem acontecido, a Bíblia fala que o próprio Deus fala: e derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. É uma promessa, mano. É uma promessa que Deus dá, que nos sonhos falará com o seu povo, que através de visões falará com o seu povo. E aí nós temos que entender os dons proféticos de 1 Coríntios, capítulo número 12. A Bíblia é muito clara. Então Pedro, amado, ele se levanta com os seus companheiros, com aqueles 11 apóstolos. E em alta voz, ele grita, ele fala, dirige-se à multidão, ao povo. Homens da Judéia, todos os que vivem em Jerusalém, deixem eu explicar isso, ouçam com atenção. Então o profeta se levanta para trazer uma interpretação de alguma coisa que estava acontecendo ali, em Atos do Pentecoste. Em Atos 1 e 2. A Bíblia fala que ele toma uma posição e o sacerdote tem que tomar uma posição para trazer uma interpretação ao povo. Ele fala: ainda são 9 horas da manhã. Como é que um povo que está falando línguas diferenciadas e entendem cada um a sua interpretação pode estar bêbados? Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então Pedro repete isso em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, verso 14 e 17. O apóstolo Pedro fala claramente ao povo, repetindo a palavra do livro de Joel. Amados, nós temos que dar sequência, entender o princípio escatológico. Todo mundo pensa que escatologia é só explicar o fim. Como é que eu vou falar do fim se eu não estou falando do começo? Nós só entenderemos o fim se falarmos desde o começo, porque o princípio escatológico falado pelos teólogos é simplesmente falar só do fim, falar do livro do Apocalipse, falar da vinda de Cristo.
Amado, não será assim sem que antes venha a apostasia, sem que antes se revele o filho da perdição, conforme 2 Tessalonicenses capítulo número 2. Quando o Senhor, amado, trouxe os cativos de volta ali da Babilônia, foi como um sonho, foi como algo mágico, algo que gerou esperança naquele povo, conforme o Salmo 126. O Senhor trouxe o povo estava tão alegre que para eles era como um sonho. Estavam vivendo uma realidade daquilo que eles esperaram durante 70 anos ali na mão de Nabucodonosor. Se aparecer, amado, no meio de vocês um profeta, ou alguém que faz as predições ou as interpretações por meio de sonhos, e anunciem a vocês um sinal maravilhoso, miraculoso, ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses, toma cuidado, porque Deus é Deus, e Deus verdadeiro é o Senhor dos céus, é o Todo-Poderoso. Ora, eu não posso seguir a deuses estranhos, a uma imagem de escultura, aquilo que não ouve, aquilo que não fala, aquilo que não vê, aquilo que tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Eu não posso seguir a um agoreiro, porque não fala em nome de Cristo, recebe os espíritos. Ora, amado, nós temos um curso, deuses ou demônios. Temos que entender quem é que está falando. Parte da parte de Deus ou parte dos demônios? Essa situação. Nós temos que entender o que é engano, o que é firmeza no mundo espiritual. Então, amado, se alguém fala, vamos lá adorá-los, vigia. Porque a Bíblia fala que antes de orar, nós temos que vigiar. Não deem ouvido às palavras daqueles profetas ou sonhador que está falando essas coisas para que você siga a deuses estranhos. O Senhor, amado, o Deus Todo-Poderoso, está pondo vocês à prova para ver se vocês o amam de todo o coração, de toda a sua alma, e sigam a Ele somente, porque Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia fala, e provai-me nisso, fazei prova de mim. Ora, Deus, o seu Deus, o meu Deus, o Criador, nós temos que reverenciá-lo com temor. A Ele somente dar a glória. A Bíblia fala que Deus não divide glória com ninguém. Cumpram os seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Obedeçam-lhe de todo o coração, sirvam, apeguem-se a Ele enquanto há tempo, conforme ali Deuteronômio capítulo 13. Leia este capítulo e você entenderá tudo o que foi falado. Ouvem, mamado, ouvem o que dizem os profetas. A Bíblia fala ali em 1 Coríntios capítulo de número 13, 12 e 13, a respeito dos dons espirituais, ao dom de profética, o pastor, o bispo, o apóstolo. Amado, dá ouvido a quem abre a boca em nome de Jesus, porque Jesus fala, em meu nome destronarão os principados e as potestades. Esses que profetizam as mentiras e o nome de Jesus não está pelo meio, e mesmo o nome de Jesus estando, você tem que analisar, ter discernimento de que forma essa palavra está partindo. Muitas pessoas vão dizer, eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentira?
Certa feita, um homem chegou para mim e falou assim: olha, varão, eu tenho uma visão. Eu falei: fala. Eu vejo uma onda muito grande e você parada diante dela. E você não consegue atravessar para o outro lado. Aí eu falei: e por que tu mente? Sendo que eu, como profeta, homem de Deus, de discernimento, se tu tivesse falando em espírito, o mesmo espírito que está em você testificava no meu espírito. Porque o Espírito Santo estaria tanto sobre mim quanto em você. Por que tu mente? Amado, nós temos que saber analisar. Ora, se a voz do Espírito Santo parte de uma pessoa que se diz ter Deus no seu coração, e se eu sou um homem de consagração e oro a Deus em espírito e verdade, medito na sua lei de dia e de noite, ora, por que Deus não me mostrou a onda? Pessoas inventam coisas da cabeça, e mesmo se fosse verdade, se Deus estivesse mostrado para ele, eu também teria visto. Por quê? Porque é o mesmo Espírito. Então profetizam mentira, ilusões, coisas próprias da sua mente, conforme diz até mesmo o profeta Jeremias ali no capítulo 23. Sim, amado, eu estou contra os que profetizam os sonhos falsos, que declaram sonhos que não partiram do Senhor. E o Senhor nos fala, eles relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo do verdadeiro caminho. Eu não os enviei, nem os autorizei. Eles não trazem benefício algum a este povo. Declara o Senhor Deus Todo-Poderoso lá em Jeremias capítulo de número 23. Ora, Faraó, na época de José, disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouve, fala. Disse José: quero ouvir o seu sonho. E Faraó fala: mas tu é capaz de interpretá-lo? Respondeu José: isso não depende de mim. Amado, isso é um dom. Vem de Deus, não depende de homens, mas de Deus. Deus dará a interpretação dos sonhos a ti, ó Faraó. Uma resposta favorável da boca de um profeta, conforme Gênesis capítulo 31. Em meio a tantos sonhos, amados, absurdos, que pessoas tentam passar no dia de hoje, conversas inúteis, tenham temor de Deus. Pessoas que chegam para mim e falam: eu tive um sonho. Amém, eu vou ouvir. Mas não é obrigado eu engolir todas as coisas, porque há os desvaios da mente. Não é obrigado a engolir todas as coisas, porque tem sonhos que partem do terror noturno, que é um demônio que opera na noite. Então, em meio a tantos sonhos, tantas coisas que se declaram no mundo, coisas inúteis, eu tenho que ter temor de Deus, conforme até o livro de Eclesiastes, capítulo número 5, no verso número 7, clarei a minha mente para isso. A esses 4 jovens de Deus, deu sabedoria: Sadraque, Mesaque, Abidinego. Inteligência, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, amado, que era ali o 5º homem, Deus disse: esse vai saber interpretar todo tipo de visões e sonhos, conforme Daniel, capítulo 1, verso número 17 em diante. Então Deus tem pessoas específicas para isso ou para aquilo. Deus unge pessoas dentro da sua casa. Pode ser nas assembleias, pode ser nas comunidades. Desde que fale em nome de Jesus, Deus pode levantar um vaso e esse vaso trazer de Deus ali a interpretação. O rei amado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi?
no meu sonho a interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, presta atenção, encantador, mago ou adivinho é capaz de interpretar essas coisas, de revelar ao rei o mistério sobre o qual o senhor está me perguntando. Mas existe um Deus. Presta atenção. A Bíblia fala que o Espírito Santo é ajudador, é consolador. Conforme ali Atos 1 e 2. Existe um Deus, o Todo-Poderoso, nos céus, que revela os mistérios. E aqui Daniel está falando que Deus faz isso através do Espírito Santo. Olha o que diz a palavra. Filho meu, abra a tua boca e eu falarei por ti. E ele mostrou ao rei, amado, Nabucodonosor, o que aconteceria nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram pela mente do rei. Quando estavam ali, até mesmo, já pronto para matar a todos. Daniel, capítulo número 2. Essa história de Nabucodonosor e Daniel é muito interessante. Mas depois de ler, amado, ou depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em um sonho e disse a José, conforme ali Mateus, capítulo de número 1. José, filho de Davi, porque José era da geração de Davi, era da genealogia de Davi. Não temas em receber Maria por sua esposa, pois o que há nela foi gerado pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Emanuel, de Jesus, porque é o príncipe da paz, e ele salvará o seu povo dos pecados. Mateus capítulo número 1. Amado, estando ali outra história de sonhos, Pôncio Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou em mensagem: não se envolva, ó Pilatos, com este inocente, que era Jesus. Pilatos estava pronto para sentenciar a Cristo. Porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Ou seja, o Espírito Santo foi lá e falou: olha, avisa para o teu marido, com quem ele está tocando aí, é o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo número 27, amado. Sabe lá o sonho que essa mulher teve. Então, das muitas preocupações, brotam sonhos do mundo, e do muito falar, nasce ali uma prosa mentirosa. Uma prosa de um tolo. Eclesiastes capítulo número 5, verso número 3. Então, se consagre ao Senhor. De tudo que você for fazer, plante o teu joelho no chão. Leia as Escrituras Sagradas. Se você quer ser direcionado por Deus, seja em sonho ou em visões. Porque os planos do Senhor serão sempre bem-sucedidos, conforme ali, Provérbios 16. Amado, muitos são os planos do coração. Muitos são os sonhos do homem, os desvaios. Mas a Bíblia fala: entrega a Deus os teus caminhos, porque Ele tem cuidado de vós. Eu estou numa caminhada. Graças a Deus, desde janeiro, Deus tem olhado para mim. Mas eu entrego a Deus os meus caminhos. Porque o viver é Cristo, o morrer já é lucro. Deus tem promessa na minha vida. Mas se Ele falar hoje: ó filho, eu vou acabar com teus sonhos agora, vou te levar para a glória. Amado, o que eu posso fazer? Como é que vou eu contra a mão de Deus, o poder de Deus? Então, muitos são os meus planos, no meu coração. Mas o que vai prevalecer, amado, é o propósito do Senhor e não o meu propósito. Oh, aleluias. Entenda essas coisas e cresça em fé. Aleluias. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus.